A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com mais uma edição do nosso programa Tema Livre. E como você já visualiza aqui ao meu lado, já tem a minha convidada, a Letícia Campos. Ela é advogada criminalista e claro que eu vou deixar para que ela se apresente melhor depois. Agradeço também ao Céu, que sempre nos acompanha aqui nos bastidores. E o assunto de hoje é bastante importante. Vamos falar de violência contra a mulher, vamos falar de feminicídios, enfim, todas as ações que estão sendo desenvolvidas para que a gente possa, pelo menos, amenizar esse grave problema que está assolando não só Santa Catarina, não só Lages, mas também todo o país. Letícia, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e também por estar me trazendo a oportunidade de falar desse tema, que é uma das bandeiras que eu levanto, que é a causa relacionada à defesa a favor da mulher. Pois é uma situação bastante complexa. Nós estamos acompanhando várias ações no estado de Santa Catarina, inclusive através do próprio governo, com a campanha Seja Homem, né, denuncie. Mas enfim, apresente-se para nós, diga quem é a Letícia Campos, para que o nosso telespectador saiba quem é você. Prazer, meu nome é Letícia de Campos Paes Branco, um nome um pouco complexo, um pouco grande. Não tem problema. Mas ele vem de uma história, né? Porque eu tenho o sobrenome da minha mãe e do meu pai, então por isso que ele é um pouco extenso. Eu tenho 29 anos, sou advogada há 6 anos, me formei aqui na Serra, na Universidade do Planalto Catarinense, na Uniplac, e desde os bancos escolares eu sempre estive no meio jurídico, na vara da família, fazia conciliações. Eu fui a única estagiária que trabalhou como conciliadora em um mutirão. À época a juíza era a doutora Mônica. E ali eu já comecei a despertar um pouco para essa área do direito de família e do cuidado com as mulheres. Porque infelizmente, né, Paula, a gente sabe que aqui na Serra, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, Lages infelizmente está ali entre o ranking de maior índice de violência doméstica do estado. Então é um tema muito oportuno a gente colocar luz, e aqui eu parabenizo ao senhor, através de toda a equipe, por trazer à luz esse tema que é tão importante, e quem sabe a gente comece, né, a colocar luz e as próximas gerações consigam trazer uma quebra nesse ranking para que a gente consiga trazer mais segurança para todas as mulheres. A gente sabe que Lages foi uma das cidades que mais teve realmente esse registro de feminicídio, né, no estado de Santa Catarina, e hoje teve uma pequena queda, mas ainda está ascendente essa situação. Eu fiz um rápido levantamento, eu vi que em 2025 no estado foram 72 casos, ou 75 casos, uma coisa assim. Só neste ano já são 9. Até o dia 16, agora passado, havia 7 casos, mais 2 agora ocorreram em Rio Negrinho e Peritiba, se não me engano, as cidades que aconteceram. Então, é realmente uma preocupação. O município de Lages também está realizando várias campanhas, e o estado de Santa Catarina, e o teu trabalho tem sido bastante notório nessa área. Enfim, o que te motivou mais a trabalhar nesse quesito para que haja realmente uma consciência mais ampla para que isso não aconteça, pelo menos em grande escala? Então, eu vejo que o arquiteto do universo, ele já vai plantando desde o início. Então, eu vejo que o meu início foi, de fato, quando eu comecei a fazer estágio na vara da família. Porém,
quando formada, eu me especializei na área criminal, então atuo também em outras áreas sem ser da violência doméstica, inclusive também represento o réu, mas eu levanto essa bandeira voltada às mulheres porque em 2023 eu comecei a despertar mais para esse lado cultural da nossa terra. Tem um brocardo que a gente escuta, né, Paulo, que fala que a gente não conhece a ilha quando a gente está na ilha, só quando a gente sai dela. Então, quando eu comecei a fazer viagens a trabalho e também a lazer, por exemplo, para outras culturas como o Rio de Janeiro, eu vi que as mulheres lá, elas tinham uma outra forma de se posicionar e o índice de violência doméstica lá não era tanto. E aí eu comecei a comparar. Então 2023 foi quando eu retorno para minha terra, já com essa sensação de buscar empoderar as mulheres, no sentido de que elas possuem o direito de serem mulheres, do corpo delas, do que elas querem fazer para a vida. Então em 2023 eu começo essa caminhada. E em 2025, inclusive foi próximo a essa data, porque foi quando eu estava findando a quaresma, eu começo a pedir para Deus, ver qual era o meu propósito e começo a escrever o livro, que é voltado às mulheres também. E também teve uma participação muito importante aqui na minha terra, porque quando o doutor Alexandre Takashima, o juiz, ele começou a atuar na 2ª Vara Criminal, que é a vara especializada à violência doméstica aqui da nossa cidade, de Lages. Ele começou a nomear advogados para representar a vítima, porque a Lei Maria da Penha, ela traz esse benefício. É a única questão jurídica onde a vítima, mesmo não tendo condições financeiras, ela pode solicitar uma representação. Então, a partir desse momento em que o doutor começa esse movimento, eu também acabei me solicitando a inclusão nessa lista e comecei a trabalhar a favor dessas vítimas. E aí eu comecei a ver de fato como é mais de perto os crimes. Então, embora ali, né, o senhor relatou a questão dos feminicídios, mas é importante também a gente trazer aqui que o feminicídio é a última ratio, né? A última questão ali. Tem a violência doméstica, aquela recorrente, né? Exato, e teve muita agressão anterior para chegar nessa. Então, o livro ele fala justamente disso. Inclusive, a gente menciona uma moça aqui da nossa cidade, que foi um caso midiático, onde ela veio a falecer, infelizmente, mas é se ater no início, né, que se tem sinais ali. Entendi. Já que você citou a questão do livro, vamos já trabalhar ele, porque depois a gente vai entrando nessa questão, mesmo no segundo bloco do nosso programa. Fala um pouquinho então dessa inspiração do livro, De Mulher para Mulher. Então, esse livro eu trouxe já para lhe presentear no final, como forma de agradecimento. E o livro ele fala de mulher para mulher, tudo que você precisa saber para não se tornar uma vítima de violência doméstica. E é justamente isso, é esse movimento de você buscar identificar já no começo do seu relacionamento se tem alguns indícios de violência doméstica, para evitar essa consequência que a gente estava relatando anteriormente, né, Paulo? Evitar um feminicídio. Então o livro ele não é extremamente jurídico, ele também fala um pouco do autocuidado que a mulher tem que ter. A Amazon até traz ali uma reflexão que tem um pouco de questões também holísticas. Então é um livro leve para você que também às vezes não é da área do direito, mas quer entender um pouco mais sobre esse universo feminino. Super sugiro. Por isso o título bem sugestivo, né? De mulher para mulher. Você fala de você para outra mulher, quer dizer, você traz o teu sentimento pessoal, né? E transmite isso para que a mulher possa também interpretar de forma diferente e assimilar bem essa mensagem, né?
Eu não li o livro ainda, mas eu consegui trabalhar o material contigo, fiz a matéria, inclusive, nos meus espaços, divulgando o livro. E é essa a mensagem que tu quer passar, né? Exato, exatamente isso, Paulo. E foi um trabalho interno. Então, antes de eu buscar curar outras mulheres, eu também precisei me curar nesse processo. O que foi muito incrível, porque hoje em dia, né, eu vejo que a gente consegue falar mais sobre os sentimentos, sobre o que a gente sente, o que antigamente já não se falava. Então, eu precisei sair um pouco, até mesmo de um lugar de deixar o ego de lado para colocar tudo que eu estava sentindo. Eu realmente busquei utilizar até mesmo da quaresma ali para pedir para Deus ver o que eu precisava trazer no livro. Então o livro eu queria que ajudasse outras mulheres, mas antes de ajudar outras mulheres, ajudou as minhas questões também pessoais. A gente percebe que a partir do teu trabalho, eu já lhe conheço o suficiente para entender o quanto você busca inspirações divinas e psicológicas e de profissionais que possam te auxiliar, e você faz os teus trabalhos, faz os teus retiros, você medita bastante diante de todas as situações. Isso tudo vem, claro, diante de todo o teu trabalho, do que você testemunha na vida profissional e que você precisa estar exatamente com uma psicologia, um momento psicológico adequado, porque as tuas emoções não podem influenciar no teu trabalho e você vivencia muitas coisas críticas, difíceis de assimilar. É como um médico, né? O médico vê tantas situações. É basicamente nesse ponto que você busca esse equilíbrio? Exatamente. Porque, como eu falei anteriormente, embora eu levante essa bandeira a favor das mulheres, eu trabalho com questões muito pesadas. Por exemplo, eu represento também homens, eu represento réus, eu faço tribunal do júri. E você trabalhar num tribunal do júri, você está lidando com o maior, aos meus olhos, é o caso mais pesado da vida, porque é um homicídio, alguém veio a falecer ou tentaram matar. Então você trabalhar com questões assim, densas, questões em que você precisa lidar com perdão da palavra, mas com o pior da sociedade, tu tem que ter um certo cuidado, equilíbrio, para não resbalar isso na vida pessoal, na vida familiar. Entendi. Então esse equilíbrio de buscar entender, fazer retiros, buscar o contato direto com o arquiteto do universo, é justamente para isso, é para não se perder. Inclusive, eu busco conversar muito com advogados, colegas assim, mais estrada, com mais experiência, e é uma coisa que eu vejo que eu não quero repetir, que é o que? É normalizar isso, e o corpo acaba adquirindo Então você age como uma defesa, né, essa busca de reflexão. Exato, e eu também não quero ficar à mercê de uma úlcera, de alguma coisa assim que o corpo vai acabar debilitando, né? Exato. Nós vamos ao intervalinho comercial, em seguidinho a gente continua esse bate-papo, tá bom? Grata. Em 2 minutos a gente já volta. Esse é o Pedro. Pedro é gente boa no trabalho. Talentoso, nunca chegou atrasado. Melhor centroavante do time da faculdade. Não perde uma missa aos domingos. Mas quando ninguém está vendo, Pedro mostra o que ele realmente é. Pedro é um nome fictício de personagens da vida real. Maridos, noivos, companheiros que diariamente assombram centenas de mulheres com seu comportamento abominável e desprezível. Por meio da Rede Catarina, a Polícia Militar de Santa Catarina trabalha forte para combater a violência doméstica e garantir dignidade às mulheres, todos os dias. Ajude a acabar com esse sofrimento. Denuncie o Pedro. Polícia Militar. Preservar a ordem, proteger a vida. Muito bem, estamos de volta então com a segunda parte do nosso programa Tema Livre e esse bate-papo informal com a doutora Letícia
Paz Campos. Ela diz que o nome é comprido e eu já sei o nome dela, mas a gente reduz um pouquinho. Daí você falou a respeito da Amazon. É o único lugar para adquirir o seu livro? Vamos aproveitar um pouquinho mais para falar do livro, rapidinho, pelo menos para as pessoas que tiverem interesse. Sim, tem a Amazon e também tem diretamente no escritório. Então, quem é de Lages, é aqui da Serra, ou tá passando aqui para conhecer os nossos encantos da Serra Catarinense também, pode ter a oportunidade de ir até o escritório, prepara um chimarrão. Sei que o Paulo também gosta de chimarrão, apareça lá que eu vou fazer um chimarrão. Aliás, a cuia fui eu que te dei de presente. Exato. Olha que bacana. Por isso que tá bom o chimarrão. E tá muito bom mesmo. Eu vou tomar o chimarrão com você. Letícia, essa semana eu acompanhei uma ação da deputada estadual Paulinha. Ela perdeu uma amiga recentemente nessa situação e ocasionou um feminicídio. E ela é uma lutadora também diante dessa questão. Então ela protocolou nesta semana, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei para ampliar as ações da Lei Maria da Penha. A lei e também em função das medidas restritivas, né, com relação à pessoa que sofre esse tipo de abuso, às vezes só a perseguição do homem contra a mulher. Aí existe então essa lei que afasta a pessoa, faz a medida protetiva e tudo mais. Mas ela quer entender mais, através da lei, fazer com que haja uma investigação junto à pessoa que sofre as agressões, para que ela se entenda melhor e até se amplie as medidas protetivas, né? E inclusive sugerindo no projeto que haja já, neste momento em que há uma lei restritiva do distanciamento do agressor, para que ele seja monitorado de uma forma mais ampla, não se sabe como, talvez já com tornozeleira, não sei, alguma coisa, porque a lei restritiva é importante, mas ela não está impedindo muitas vezes, né? O que você acha que poderia melhorar também nessa Lei Maria da Penha para que a proteção seja mais efetiva contra a agressão à mulher? Paulo, um tema muito importante. E muito importante colocar a luz nisso, porque eu já atuando nessa área e tendo um pouco de experiência, eu vejo que a lei ela é muito bonita e ela garante muitos direitos. Uhum. Porém, a mulher ela tem que saber que existem esses direitos. Por exemplo, a minha sugestão como advogada é a vítima, já desde a época do inquérito policial, desde o primeiro momento que ela precisa registrar, ela já esteja acompanhada com o advogado. Mas muita gente vai falar, mas ela fala isso porque ela quer ganhar dinheiro. E não é isso. Até porque eu não estou nem buscando falar sobre mim, mas qualquer advogado de sua confiança. Porque a partir do momento que você vai à delegacia, você mulher, você vai registrar. A partir dali, se ele vir a descumprir, imediatamente você comunica a sua defesa, ela coloca no processo, o juiz já vai ter conhecimento e vai colocar um monitoramento eletrônico. Então, os passos, eles são feitos de forma gradual, porque não tem como no primeiro momento já fazer um regime fechado. Teve caso nosso, inclusive, que foi assim. A nossa cliente pegou desde a delegacia, realizamos o pedido da medida protetiva. Ele descumpriu. Toda vez que ele entrava em contato com ela, mandava mensagem no WhatsApp, no Instagram, TikTok, ela me mandava o print, imediatamente eu mandava para o juiz. Foi se agravando, ou seja, partiu para um monitoramento eletrônico, ele não respeitou, ele foi preso. Então, é uma forma até mesmo do Estado buscar dar um pouquinho daquele voto de confiança, mas a vítima tem que estar alerta. Tem o botão do pânico também, que eu acho muito importante a mulher já baixar quando ela pede a medida protetiva. A própria polícia, aqui em Santa Catarina, a gente, graças a Deus, está num estado que é exemplo. Então, a Rede Catarina, ela aciona a vítima, a polícia vai até a residência, baixa o aplicativo se ela não conseguir, e ali, a partir do momento que ele chega, ou tá indo na residência ou descumpre, ela aperta o botão do pânico. Uhum. A polícia vai imediatamente, porque tem localização no celular, imediatamente vai até a casa dessa vítima. Então temos muitos meios a favor da vítima
Porém, muitas pessoas não têm esse conhecimento, e que bom que vocês estão trazendo luz a isso, porque é uma forma também da mulher saber que ela tem esse direito. Pois é, e muitas sabem do direito e mesmo assim acabam não denunciando também. Acham que a pessoa vai mudar, perdoa, ou por medo, seja como for. Isso também precisa ser lidado, né? Exato. É buscar fortalecer as nossas redes de apoio enquanto mulheres, né? Então, por isso é muito importante as mulheres conversar com mulheres que se sentem mais apoiadas, até mesmo os homens, né? Os homens, tem muito, o senhor aqui e toda a sua equipe, trazer luz a isso já é uma forma de também apoiar a mulher, falar, olha, você tem direito, se você está sentindo isso, vai buscar o seu direito, porque às vezes ela não se sente confortável. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem o caso do homem que também sofre agressão. Como é que isso como se lida com isso quando o homem sofre agressão da mulher e aí ele não denuncia porque não consegue levar adiante? Como é que funciona isso? Tem também essa medida protetiva para o homem no caso de uma mulher agressora ou não? A medida protetiva da Maria da Penha para a mulher. Pois é. Porém, se o homem for vítima, ele pode sim ir à delegacia, registrar o boletim de ocorrência de lesão corporal, ou até mesmo de ameaça. Porque tem mulher bem forte, né? O homem às vezes é pequenininho, né? Exato. Assim como a balança, ela tem que ser proporcional, né? Não pode pesar para um lado. Então, existe sim casos, e aí o homem tem que também buscar seus direitos. Por exemplo, tem muitos casos também que é importante a gente falar, embora eu levante essa bandeira a favor das mulheres, é que tem mulheres que também utilizam a Maria da Penha de uma forma errada. Forma errada, tem gente que é por vingança apenas, né? Exato, e aí o homem também tem o direito de se defender. Então ali o homem também tem que utilizar das provas a favor dele e mostrar isso para o juiz. Porque, como eu falei, a balança ela tem que estar equilibrada, não pode pesar demais para um lado. Enfim, é um problema bastante grave. Eu tenho acompanhado outras situações, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu assisto muitos jornais ligados ao Rio Grande do Sul, está gravíssima a situação no Rio Grande do Sul. Os casos assim já estão superando, nesses primeiros 2 meses, superaram já a estatística de anos anteriores e está todo mundo assustado. E a gente percebe que isso precisa ter um freio, que precisa ter pelo menos uma contenção. E nesse trabalho todo que você vê, o teu trabalho, a própria Justiça de Lages, do Estado, deputados trabalhando, talvez o que mais possa ser feito para que isso atinja uma consciência maior entre os homens, porque é uma covardia muito grande, né? Eu até estava assistindo agora, essa semana, um vídeo, antes dele cometer o feminicídio, ele já não aceitava. E a pessoa ali conversando com ele, conseguiram gravar ele falando com a pessoa, uma terceira pessoa gravou, e ele dizia, não, eu já sei o que eu quero, o que eu vou fazer, e eu não sei mais o que, e ela não faça isso. Quer dizer, é muito, muito crítica a situação, e depois culminou exatamente com ela implorando para ele mudar, dizendo que ele era uma pessoa boa, que ele podia mudar o destino dele, mas ele não, ele estava fixo já naquela situação. Claro que depois não mostrou a situação, ele acabou matando ela com 2 tiros e ele também tentou se matar, está em estado crítico e não morreu ainda. Então são muito grave, parecia filme, sabe? E numa situação dessa. Então, como hoje talvez possa levar uma consciência para esses homens, para que eles repensem, porque ele estraga a vida da pessoa que, né, a pessoa morreu, mas ele estraga a vida da família dela, dos filhos, dos parentes dele, né, e ele passa a ter uma vida miserável depois, porque ele vai para um presídio e sofre os maiores dos problemas, né? Como conscientizar, talvez, esses homens para que pensem melhor? Há tantas pessoas que eles podem mudar de vida. Não deu com essa pessoa, eu vou procurar outra e viver uma vida maravilhosa, né? Exato. Talvez um trabalho nesse sentido, uma campanha assim, não sei o que fazer também. Paulo, é muito, muito oportuno isso que o senhor fala, porque eu comentei dos júris. Embora eu tenha participado de um júri que durou 5 dias, que foi o maior aqui da Santa Catarina, o pior que eu fiz foi o que era um feminicídio, e eu representei o réu. E era eu e mais 2
na banca de defesa. E eu estava como a única mulher ali na banca defensiva, até para trazer esse cuidado para falar com as filhas. Porque o réu matou a mãe na frente da filha e do filho. Então, as crianças que eu falo, mas já eram adultos, jovens adultos, estavam totalmente desestabilizados, ao mesmo tempo que perderam a mãe. Perderam o pai. Então, é como o senhor trouxe. Ele traz uma desestrutura familiar, né? Gigantesca e até social. Porque, querendo ou não, o impacto que essas crianças também vão ter na sociedade. Então, eu vejo que hoje em dia a gente já está falando um pouco sobre sentimento, a comunicação, né, Paulo? É verdade. Aqui vocês trabalham com comunicação, como a comunicação é importante, principalmente dentro do relacionamento, porque o maior projeto da sua vida vai ser teu relacionamento, não é seu trabalho. É verdade. Então, se comuniquem, conversem, e se não der certo, cada um vai pro seu lado, mas com comunicação, para evitar com que o seu maior projeto da vida seja desmoronado por você não conseguir ter controle emocional. Muito bem. Letícia, o nosso tempo esgotou. O céu já nos deu o sinalzinho. Agradeço muito a tua participação e eu coloco à disposição a televisão também do Judiciário, no modo geral, da OAB, de vocês advogados, para que a gente possa ampliar mais esse debate. Tá bom? Combinado. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Até uma Obrigada próxima. pela oportunidade. Valeu. Assim nós encerramos mais esse Tema Livre e na próxima semana, se Deus quiser, a gente está de volta. Até lá.